Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de hoje. Então, hoje nós estamos iniciando, a nossa aula sobre LDB. Então, a gente vai fazer aqui uma série de vídeos para que a gente possa fazer uma leitura dinâmica sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, porque é uma lei necessária para aquele candidato que está se preparando para concurso na área do magistério, tanto da educação básica quanto do ensino superior, mas também para cargos técnicos em instituições de ensino federal, como cargo técnico em assuntos educacionais ou cargo de pedagogo, tá bom? Então, é necessária a leitura da LDB e aqui nós vamos fazer, essas aulas referente a essa legislação. Então, nós vamos fazer uma leitura dinâmica, atenta, entendendo cada conceito, cada artigo e também aplicando, vendo como é que os certames de concurso público, as de variadas bancas de concurso, cobram esse tipo de conhecimento nas suas provas, tá bom? Então, sem mais delongas, eu preparei aqui o nosso primeiro vídeo, sobre LDB, tá certo? E aí, é importante frisar que essa lei, gente, é extremamente importante para aquele candidato que está se preparando para concurso público, tá certo? Então, se você está se preparando para concurso na área educacional, você precisa fazer a leitura da LDB, tá bom? Porque é um conteúdo que cai, geralmente cai 3, 4, 5 questões, dependendo do certame, e sempre é uma lei que vai ser cobrada, tá bom? Em concurso público voltado para a área educacional, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos aqui para a nossa aula de hoje, tá certo? Então, eu separei, a leitura da lei em alguns momentos, tá bom? Então, hoje nós vamos ler inicialmente o título 1, que trata da educação, e o título 2, uma partezinha aqui do título 2 até o inciso 9 do artigo 4, e depois a gente, na próxima semana, dá continuidade à nossa aula, tá certo? Então, para esse primeiro momento, vamos entender aqui o título 1, que trata da educação, o título 2, que trata dos princípios e fins da educação nacional. Beleza, gente? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui como é que tá, se eu estou atrapalhando aqui a minha... Pronto, agora sim, para que vocês possam acompanhar aqui a leitura comigo, tá bom? Então, vamos lá, gente. O que diz aqui o artigo, primeiro dessa legislação? Então, ela diz o seguinte: a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e nas organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. O que está dizendo aqui esse artigo para a gente, O que esse primeiro artigo da LDB diz, sobre educação? Ele diz que a educação, como processo amplo de formação humana, ela se desenvolve na vida familiar, tá bom? É importante entender isso, ela se desenvolve na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais, nas organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então, o entendimento aqui é que a educação, ela tem, dentro do processo formativo do ser humano, ela tem uma visão ampla, desse processo formativo, que ela se desenvolve em todo o contexto em que esse sujeito está inserido, tá bom? E o parágrafo 1º diz o seguinte: esta lei disciplina a educação escolar que se desenvolve predominantemente por meio de instituições próprias, Até a gente tem as instituições públicas e privadas, tá bom? E o parágrafo 2º diz o seguinte, que a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Então, a educação escolar que diz respeito, às instituições próprias de ensino, ela deve vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Tranquilo aqui. Aqui eu trago uma imagem para a gente exemplificar como é que seria, esse artigo primeiro, ó. Os processos formativos da educação se desenvolvem na família, no mundo do trabalho, nas instituições de ensino, nos movimentos sociais e nas manifestações culturais, tá bom? Então, a ideia de educação aqui do sujeito, ela se desenvolve em todo o contexto em que ele está inserido, tá bom? Desde o momento em que ele nasce, até no ingresso dele nas instituições oficiais de ensino. Beleza, gente? Tranquilo. Vamos aqui fazer uma questãozinha, ver como é que essas bancas cobram esse conceito de educação, no artigo 1º da LDB. Sobre definição de educação, conforme o artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, assinale a alternativa correta. Vamos lá. A educação é um processo restrito às instituições formais de ensino? Não, gente. Nós vimos que a educação abrange, enquanto processo formativo, todas as dimensões em que esse sujeito está inserido, não só as instituições formais de ensino, tá bom? A educação é um processo amplo que ocorre apenas no ambiente escolar?
sendo responsabilidade exclusiva do Estado? Não, né? A gente vai ver que a educação, nós vimos no artigo 1º que ela ocorre, né, o processo formativo enquanto educação ocorre em todo o ambiente que esse sujeito está inserido, não só no ambiente escolar, e que é responsabilidade não só do Estado, é responsabilidade da família também, como nós vamos ver no artigo 2, tá bom? A educação compreende processos formativos que se desenvolvem exclusivamente na vida familiar e no trabalho, não, né? Sempre desconfie quando aparecer essa palavra, assim, exclusivamente. Nós vimos que não é só na família, né, na vida familiar ou no trabalho. O processo educativo ocorre em todas as outras dimensões em que esse sujeito está inserido, tá bom? Vamos lá para a alternativa D. A educação abrange os processos formativos que ocorrem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais, nas organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Exatamente, né? Essa é a ideia, né? A educação abrange todos esses processos formativos, tá bom? É isso que o artigo 1º traz. Beleza, gente? Uma questão que você deveria não só entender o artigo 1º, mas saber tal e qual, né? Ele apresenta lá enquanto processos formativos, né? Onde é que se desenvolvem esses processos formativos, que diz o artigo 1º. Tranquilo aqui? Então vamos seguir aqui o nosso estudo da lei. O artigo 2º trata do seguinte: a educação, olha lá, dever da família e do Estado, né? Então, não é só dever do Estado, tá bom? É dever da família também, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Veja que interessante, né? Então, no artigo 2º traz de quem é o dever, né, por essa educação, ou seja, dever da família e do Estado, e também traz o primeiro princípio, né, que é inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, e a finalidade, né? Qual é a finalidade? O pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho, que se alinha àquilo que nós acabamos de ver no artigo 1º, né? Que é todas as dimensões, né? A educação envolve todas as dimensões do processo formativo em que esse sujeito está inserido. Tá bom, gente? Tranquilo aqui. Vamos para o artigo 3º, que trata dos princípios. Ó, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. E aqui a gente tem que fazer uma leitura atenta desses princípios, né, e até das atualizações que houveram, porque isso cai bastante em prova de concurso, tá bom? Então vamos ver quais são os princípios que o ensino deve ser ministrado, tá certo? Vamos lá para o primeiro princípio. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Veja que interessante, né? Aqui já traz o primeiro princípio, ou seja, igualdade de condições para acesso e permanência na escola. A gente sabe que as pessoas não têm esse parâmetro de igualdade de condições para acesso, né? Porque as pessoas, dentro de um contexto social, econômico e cultural, né? Elas são diversas, então elas não entram de forma iguais do ponto de vista de acesso, tá bom? Mas a permanência, né? A escola precisa trabalhar sim a ideia de condições de acesso e permanência, né? Mas nós sabemos que recebemos os nossos alunos, né, de forma muitas vezes desiguais, porque eles são produtos também desse contexto em que eles estão inseridos, tá certo? Então a gente tem, por exemplo, recebe alunos que já sabem, né, todo aquele conteúdo necessário para ele estar naquela série, mas nós também recebemos alunos que ainda não têm os conhecimentos necessários, né, para estar naquela série, tá certo? Mas é um princípio partir das condições iguais e de acesso e permanência na escola. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, né? Grave aqui esse princípio, porque é importante, né, entender que o fenômeno educativo, né, ele não dá de conta só de uma ideia, né, ou de uma concepção pedagógica. Inclusive, nós já estudamos as concepções pedagógicas, né? E para explicar esse fenômeno educativo, para tratar do processo de ensino-aprendizagem, nós precisamos do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas para poder explicar esse fenômeno, tá bom? Respeito à liberdade e apreço à tolerância, coexistência de instituições públicas e privadas. Então, a gente sabe que os sistemas educacionais, a gente tem instituições públicas e privadas, tanto a nível municipal, estadual e federal, tá certo? Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, né, nos variados sistemas de ensino, tanto do ensino público municipal, do ensino público estadual, distrital e federal também. Valorização do profissional da educação escolar, né? Veja que interessante esse princípio aqui da valorização do profissional da educação escolar. Por quê? Porque isso também
reflete em um outro princípio que é padrões mínimos de qualidade. Então, se a gente quer padrões mínimos de qualidade na educação, nós precisamos valorizar esses profissionais que trabalham, né, na educação escolar, tá certo? Outro princípio, gestão democrática do ensino público, na forma desta lei da legislação dos respectivos estados e municípios do Distrito Federal. Veja que ele está focando aqui, ó, em ensino público, né? Então, o ensino público precisa ter como princípio a gestão democrática, tá certo? Garantia de padrão de qualidade, aquilo que eu falava da valorização dos profissionais da educação, ó, o princípio aqui que garante, né, um padrão de qualidade. Valorização da experiência extraescolar, ora que interessante isso daqui, ó. Nós vimos no artigo 1º que o processo formativo educacional se desenvolve em várias dimensões da vida do sujeito. Então, por isso a importância da valorização dessa experiência extraescolar que ele tem, né, tanto na família, como no seu convívio social, como nas manifestações culturais que ele participa. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Vimos isso aonde, gente? No artigo 2º, né? Que a finalidade da educação é o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício do trabalho, né? E também para o exercício da cidadania. Tá aqui, ó, o princípio fundamentando isso. Consideração com a diversidade étnico-racial, garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida, a ideia aqui de que o processo educativo, o processo formativo, ele é permanente, né? Ele não está restrito só no ambiente escolar, tá certo? Respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Olha a atualização aqui desse princípio, 2021. E o outro princípio que foi atualizado também é a garantia do direito de acesso a informações públicas sobre a gestão da educação, tá bom? Atualizado aqui em 2024. Então, é direito das pessoas terem acesso às informações públicas, né? Sobre a qualidade dessa educação, sobre os recursos que estão investidos ali naquele sistema de ensino. Beleza, gente, aqui nos princípios, né? Então, leiam, né? Porque isso cai bastante em prova de concurso, tá certo? Vamos lá para o artigo 4, né? O que está dizendo? O dever do Estado com a educação escolar será efetivado mediante garantia de, inciso 1º, educação obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Então, marque isso daqui, que isso cai bastante em concurso público. Ó. A educação básica ela é obrigatória e gratuita a partir de qual idade? Dos 4 aos 17 anos de idade. E ela é organizada da seguinte forma, ó. Na pré-escola, no ensino fundamental e no ensino médio. Então, essa gratuidade aqui, ó, tá organizada na pré-escola, no ensino fundamental e no ensino médio, tá bom? Então, isso é obrigatório e gratuito para as pessoas de 4 aos 17 anos de idade. Vamos lá para o inciso 2º, educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade, né? Ela entra com 4 anos, ela é obrigatória a partir dos 4 anos, mas a educação infantil vai até os 5 anos de idade. E aí a gente tem o inciso 3º que trata o seguinte, atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, né, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. O que quer dizer isso daqui? Ó? Transversal a todos os níveis, etapas e modalidades de ensino. Nós sabemos que nós temos 2 níveis que está organizada a educação, né, nos sistemas de ensino. Quais são? A educação básica e o ensino superior. Esses são os 2 níveis. E dentro da educação básica, nós temos as etapas: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E nós temos as modalidades também dentro da educação básica, que é a educação profissional, educação de jovens e adultos, educação especial, educação do campo, educação indígena, tá certo? Então, esse atendimento educacional especializado, ele é transversal em todos os níveis, em todas as etapas, em todas as modalidades. Então, se perguntarem assim, é obrigatório, é gratuito, né, ao educando com deficiência, o atendimento no ensino superior? Sim, porque ele é transversal em todos os níveis. Em todas as etapas da educação? Sim. Em todas as modalidades? Sim. Tranquilo, gente? Deu para entender? Vamos lá para o próximo. Acesso público e gratuito aos ensino fundamental e médio para todos os que não concluíram na idade própria, né? Então, ó, eu tenho acesso público e gratuito no ensino fundamental e para o ensino médio, tá certo? Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Então, isso precisa ser garantido e ofertado, né? Então, eu tenho desde a oferta da educação básica aos níveis mais elevados, ensino superior, pós-graduação, tá bom? Oferta de ensino noturno irregular, adequada às condições do educando,
né? É um dever do Estado, né, ofertar o ensino regular noturno, oferta de educação escolar regular para jovens e adultos com características e modalidades adequadas, né, às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores condições para acesso e permanência na escola, atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica. Aqui ele está falando da educação básica, né? Etapas. Quais são as etapas? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Então, é garantido, dentro de todas as etapas da educação básica, né, programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde, padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como variedade e quantidade mínimas, né, por alunos, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, adequados às idades e às necessidades específicas de cada estudante, inclusive mediante a provisão de mobiliário, equipamento e materiais pedagógicos apropriados, né? Então, eu preciso de padrões mínimos de qualidade, ou seja, eu preciso respeitar, ter uma quantidade mínima de aluno, né, por professor, tem insumos que são indispensáveis para o processo de ensino-aprendizagem, né? E também mediante provisão de mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos apropriados para que possa ocorrer, né, garantindo padrões mínimos de qualidade, que nós vimos que é um princípio, o processo de ensino-aprendizagem. Tranquilo até aqui, gente? Então, eu vou parar aqui no inciso 9º, né, nessa primeira aula que nós tivemos aqui sobre a LDB, e agora nós vamos resolver um pouco, algumas questões que cobrem esse tipo de conhecimento, e na próxima aula nós retomamos, né, com o inciso 10 do artigo 4. Tranquilo? Então, vamos ver o que nós já estudamos aqui, como é que isso é cobrado em concurso público. Vamos lá. Então, vamos para essa primeira questão, né? A Lei 9394/96, né, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, estabelece no título 2 dos Princípios e Fins da Educação Nacional o artigo 3º, que determina que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, né? Veja lá os princípios caindo aqui nessa questão, né? Com a exceção de um. Então, ele quer que a gente identifique aqui na questão aquilo que não é princípio, tá certo? Que está lá posto no artigo 3º da LDB. Então, vamos lá. Primeiro, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Opa, nós vimos isso daqui, né? Verdade. É garantido a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, tá bom? Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Verdade, nós vimos que isso é um princípio também. Uniformidade das ideias e concepções pedagógicas. Olha aqui, gente. Precisaria não só saber o princípio, né? Mas identificar aqui a palavra, né? A diferença da palavra. Não é uniformidade, é pluralidade de ideias e concepções pedagógicas, tá bom? Então, essa é a alternativa que não é um princípio por causa da uniformidade, porque nós explicamos, né? Para você explicar o fenômeno educativo, você precisa de um pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, né? Para dar de conta desse processo, desse fenômeno complexo que é o processo de ensino-aprendizagem, tá bom? Valorização da experiência extraescolar, nós vimos isso, e vinculação entre educação escolar, trabalho e as práticas sociais, tá bom? Então, muito tranquilo, né, com o que nós estudamos e com uma leitura atenta, você iria gabaritar essa questão, tá certo? Vamos para a próxima questão. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, assinale a alternativa correta quanto aos princípios e fins da educação. Vamos lá, então, ele quer a alternativa correta, né, sobre ainda cobrando, né, os princípios da educação que nós vimos no artigo 3º. Suporte para a realização de assembleias educacionais. Opa, nós não vimos isso, né, nos princípios, tá certo? Vamos lá. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, né? Isso daqui nós vimos que é um princípio posto no artigo 3º. Então veja como é que as bancas cobram, né, esse tipo de conhecimento. Você precisa ler, entender e saber que princípio essa banca está cobrando, né? Então você não só precisa entender o conceito, é importante, mas de certa forma memorizar aqui, né? Fazer uma leitura atenta e memorizar os princípios lá do artigo 3º, tá bom? Vamos para o próximo. Acesso à permanência na escola para crianças do ensino fundamental completo, não prevê isso, né? Gratuidade do ensino em estabelecimentos oficiais e não oficiais, também não prevê isso. E singularidade nas ideias pedagógicas. Veja, não é singularidade, gente.
É pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, tá certo? Então, a alternativa correta aqui é a alternativa B. Tranquilo até aqui? Vamos para a nossa próxima questão. Vamos lá. O artigo 2º da LDB diz que a educação é um dever da família e do Estado, né? Falando aqui do dever, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Analise as proposições abaixo. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola, verdade, artigo 3º. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, verdade também, gente. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, sim, vimos lá no artigo 3º. Respeito à liberdade e apreço à tolerância, verdade também. Existência somente de instituições públicas de ensino, opa, tá vendo aqui como é simples, né? É identificar uma alternativa fácil, falsa, né? Depois que a gente faz uma leitura atenta do artigo 3º, né? A gente não viu isso como princípio, né? E também isso iria contrariar a ideia de que existe somente instituições públicas de ensino, não. A gente viu que tem a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, tá certo? Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais privados. Opa, nós não vimos isso, né? Podendo ser cobrada uma taxa para a matrícula também é falso. Isso daqui não é um princípio posto lá no artigo 3º, tá bom? Então, uma leitura atenta vai fazer com que o candidato gabarite uma questão como essa de forma muito tranquila, tá bom, gente? Então, a alternativa correta aqui é 1, 2, 3 e 4, né? Vamos lá, qual é que tem aqui? A C, ó. 1, 2, 3 e 4. Então, eu vou parar por aqui, tá bom? Nessa nossa primeira aula, né? Então, eu espero que você faça a leitura, né, a priori aqui da LDB, para que a gente possa retomar com mais propriedade, né? E aí a gente vai fazer uma leitura atenta e dinâmica de toda a lei, tá bom? Isso eu vou dividir ela em aulas, tá certo? Então, essa é a nossa primeira aula e fica como dever de casa você fazer a leitura dos próximos parágrafos do artigo 4º, para que quando a gente possa voltar a ler e for resolver questão, você vai ter mais propriedade para acompanhar aqui a aula de hoje, tá bom? Então, até mais e bons estudos!